Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, sou mentor empresarial. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de cobrança. A gente vai falar com a Carolina e a Bruna, que são advogadas e diretoras da Cobramos Assessoria. Tudo bom com vocês? Oi, bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo certinho? Agradecemos o convite para esse bate-papo que acho que vai agregar bastante para quem estiver assistindo e vamos lá. Legal, Bom bacana. dia, tudo bem? Então, vamos começar então com uma pergunta que seria o seguinte: qual é o horário que pode ser feita a cobrança dos clientes, né? Quando a gente está aí falando sobre cobrança, né? Agora a pandemia também, com certeza a inadimplência aumentou muito. A gente está vendo toda essa dificuldade aí do empreendedorismo que está tendo que fechar as portas. E muita gente em casa, muita gente sendo demitida, pessoas que são consumidores compraram e não estão tendo dinheiro para pagar suas contas, empresários que também têm né, aquela circulação financeira e não está conseguindo assumir seus compromissos. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem delicado, que a gente tem que, de certa forma, entender o lado do outro, mas por outro lado, infelizmente não dá para parar, né? Todo mundo precisa pagar as contas, então a gente tem que dar um jeito de fazer a máquina funcionar, girar de alguma forma, dentro ali, acho que de padrões, de ética, né? Utilizando bastante os nossos princípios. E aí tem essa pergunta, né? Qual seria o melhor horário, né? Que pode ser feito cobrança? Eu posso cobrar a qualquer hora, qualquer dia, 10 da noite, final de semana, domingo? Como é que é isso? Então, Paulo, essa pergunta é bem pertinente porque causa bastante dúvida e é importante a gente mencionar que devemos fazer essa cobrança de acordo com o que diz a lei, o Código de Defesa do Consumidor, para quê? Para não expor esse consumidor a situações desnecessárias, excesso de cobrança, porque ainda que ele seja inadimplente, ele, antes de ser inadimplente, ele é um consumidor. Então, tem alguns direitos que ele não perde por ocasião da inadimplência. Então, algumas coisas, alguns pontos, eles devem ser respeitados. E um deles é o horário, tá? Então, o que é permitido? A cobrança é durante a semana, das 8 da manhã às 8 da noite, é permitida essa cobrança, e aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. Após esse horário aos sábados, domingos e feriados, não é permitida a cobrança. Então, se né, esse consumidor inadimplente receber cobrança fora dos horários permitidos, ele pode vir a reclamar por excesso de cobrança, enfim, e aí procurar o PROCON e os direitos, né? Então, existe essa permissão por lei. Após isso, ele pode se sentir incomodado e reclamar de alguma forma. Legal, isso é importante, né? A gente ter esse cuidado aí com o cliente, respeitar aí os direitos, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar, né, de fazer. A gente tem que fazer a nossa parte fazendo a cobrança. E quais ferramentas a gente pode utilizar para efetuar a cobrança? Bom, hoje, em relação às ferramentas, né? Antigamente os empresários eles até comentam um pouco sobre isso, que antigamente você poderia usar várias técnicas e várias formas para você efetivar aquela cobrança, né? Realizar aquela cobrança. Então era mais na base da ameaça, às vezes constrangia mesmo aquele devedor para que ele pagasse, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que respeitar muito também o que está no Código de Defesa do Consumidor, como a Carol falou agora há pouco. E lá prevê que você não pode expor o teu cliente, devedor, né, o teu consumidor, ao ridículo. O que quer dizer isso? Eu tenho que fazer essa cobrança, eu não posso humilhá-lo, eu não posso ameaçá-lo, né, eu não posso constrangi-lo. Então, assim, a gente vai usar todos os instrumentos, todas as ferramentas que o Código prevê, né, que o ordenamento jurídico prevê. Então, isso diz respeito ao quê? A telefone, e-mail, né, ligação, e-mail, SMS, notificação extrajudicial que a gente normalmente manda por carta por AR, né? O próprio WhatsApp, né? O WhatsApp, que hoje em dia a gente percebe que as pessoas não estão mais atendendo muito telefone, então é tudo o WhatsApp. Só o que a gente tem que cuidar muito, né, e dar uma atenção importante é que você tem que certificar que aquela pessoa que está do outro lado, por exemplo, no WhatsApp, é mesmo o devedor, né, porque a gente não pode ficar expondo essa dívida para as outras pessoas. Então, por exemplo, assim, uma dúvida bem comum, eu posso entrar em contato com esse devedor no local de trabalho dele? Você pode, às vezes o único telefone que você tem disponível é o comercial dele, né? Então você pode, só que para você entrar em contato, você vai pedir para falar com ele. E sobre o que é?
Não, é um assunto particular e eu só posso falar com a pessoa tal. Né? Então, assim, essas são basicamente todas as ferramentas que a gente usa hoje, tá? De forma extrajudicial, para conseguir chegar nesse cobrador e realizar a defesa. E me diz uma coisa, eu posso dizer que a cobrança ela deveria começar na efetivação da venda? Porque naquele momento ali eu tenho um contrato, eu tenho algumas cláusulas, né, que eu já poderia estar colocando. Então, se a gente está falando aqui das ferramentas de cobrança, né, que eu vejo que são os canais de comunicação, se isso aí já poderia estar bem claro previamente, né? Qual o telefone vai ser de contato, por onde você vai querer ser contactado, como você quer ser tratado nessa comunicação, quem pode ser uma pessoa de auxílio, um segundo telefone. Então acho que nesse momento do contrato ali, do fechamento da proposta, da venda, é que essas informações deviam estar bem claras para que lá na frente, num processo de cobrança, isso funciona melhor, né? Exatamente, foi muito importante, inclusive, Paulo, você mencionar isso, porque existe uma grande diferença em formalizar uma venda de serviço e formalizar uma venda de produto. O documento que formaliza o negócio jurídico é diferente. Então, quando a gente vende um produto, um serviço, por exemplo, nós vendemos serviços de cobrança, assessoria de cobrança. Então, a gente vai prestar um serviço para a empresa credora. Esse negócio jurídico é formalizado com um contrato de prestação de serviços. Né? Então, vai existir ali o contrato. A venda de um produto, por exemplo, é um produto único, então não vai ter um vínculo ali com aquela pessoa. Então, ela é mais formalizada por uma nota fiscal, emissão de um boleto, algum documento de pagamento. Comprovante de pagamento. Então, assim, mesmo que os instrumentos sejam diferentes, em todas as modalidades de venda, é importante ter um documento que comprova. Sempre que você fizer essa venda de boca, vai ser muito mais complexo de comprovar esse negócio jurídico. Então, inclusive, os documentos evitam a futura inadimplência. Exatamente por isso que você falou. Porque o consumidor fica cientificado de todas as consequências que ele pode vir a ter se ele cair em inadimplência. Né? Inclusive, quando é um contrato, a gente sempre aconselha os nossos clientes a informar para ele exatamente, o senhor tem que pagar até o vencimento, senão pode acontecer isso, negativação, cobrança de encargos. E o contrato, ele não é só um benefício do credor, ele é também do consumidor. Porque se o credor deixa de cumprir alguma coisa, deixa de prestar algum serviço, ou de entregar o produto propriamente dito, o que esse consumidor não entende é que esse contrato é para benefício dele também. Garantia, né? Uma garantia caso esse vendedor, esse credor, também não cumpra. Então, é para ambas as partes. No mundo empresarial, é muito importante que haja esse documento de formalização. Para quê? Para que as duas partes fiquem cientificadas dos seus direitos e o consumidor, enquanto consumidor, nessa parte da cobrança, ter noção das consequências que ele pode ter. O que a gente percebe é que os instrumentos são muito fracos, né? As empresas geralmente produzem modelos de internet ou não tem um advogado na empresa especializado nessa parte contratual, e aí a falha, né, as lacunas desse contrato podem vir a gerar uma inadimplência e lá na frente a cobrança ela pode ser inviável por não ter essa previsão, né, nos documentos. Então isso é muito importante. Até é legal a gente mencionar, né, Carol, que a gente sempre comenta, que a obrigação de manter os dados atualizados é do consumidor, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue, as empresas acabam, às vezes, enviando para a nossa equipe, para a nossa empresa, algumas cobranças para a gente realizar, e essas cobranças vêm com telefones desatualizados, endereços desatualizados, e aí, por exemplo, quando a gente vai negativar, o sistema que a gente usa, por exemplo, né, o SPC, ele vai notificar a pessoa pelo endereço que está ali, né? Então, eu tenho um prazo ali de 10 dias, se eu não me engano, né? Para efetuar o pagamento, senão será negativado. Então, às vezes, a gente não consegue, às vezes, esse sistema vai notificar essa pessoa naquele endereço desatualizado e a pessoa não vai receber e será notificada. Então, não tem argumentos para isso. De fato, ela precisa manter os dados dela numa base de informação atualizada. Então, isso é o dever do consumidor, manter os seus dados atualizados, tá? Isso facilita muito. Legal. E, bom, vocês estavam falando sobre essa questão do contrato, era justamente uma pergunta que eu ia fazer, né? Hoje está muito fácil, hoje em dia, você ir para a internet e baixar modelos prontos. Mas isso aí, existe um risco, né, de você justamente, como vocês estavam falando, de você criar um instrumento que não vai te ajudar.
E uma vez eu ouvi até que pode até te prejudicar, né? Porque você não sabe quem escreveu aquilo ali, você simplesmente baixou da internet. E aí a gente tem esses riscos e assim, esse instrumento ele tem que ser gerado pelo advogado que vai te dar uma assessoria, não é isso? Exatamente, porque cada caso é um caso. Então, o que a gente encontra na internet são modelos padrão, né? Então, se tu utilizar um modelo e para o teu caso não servir, pode ser que tenha alguma cláusula que não esteja contemplada no teu caso. Isso lá na frente pode te prejudicar. Então, o que a gente aconselha é sempre procurar um profissional especializado. Também não adianta buscar qualquer advogado, porque o que não é especializado em contratos, ele não vai conseguir também dar um parâmetro adequado, porque ele não está atualizado com relação à lei contratual, né? Então, é muito importante a empresa trabalhar no preventivo, antes que ocorra inadimplência, alguma quebra contratual. Trabalhar no preventivo exatamente para evitar o problema lá na frente. Então, é muito importante ter a ajuda de um profissional, porque lá na frente pode sair mais caro, né? O que o empresário ele costuma fazer nesses contratos, que a gente percebe muito, inclusive a gente faz a revisão de todos os contratos dos nossos clientes. Ele está muito preocupado na maneira como ele vai receber, o valor que ele vai receber, só que ele não se preocupa no depois, tá? E se eu não receber? Né? Então, essas cláusulas nos contratos com relação à cobrança, além de muitos serem fracos, alguns são abusivos, inclusive, porque o empresário não sabe os juros que ele pode cobrar, ele não sabe a diferença de multa moratória, multa compensatória, e aí acaba excedendo também o valor dos encargos por não ter uma assessoria adequada para isso. E me diz uma coisa, com a pandemia, né, a gente não está tendo mais aquele famoso aperto de mão, né? Antigamente era aquele contato ali mais cara a cara, você tinha um contato físico mesmo com as pessoas, e essa proximidade eu acho que ela é muito importante para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente viva em sociedade. Hoje eu acho que o distanciamento social, a internet, ela gera meio que uma proteção do ser humano, onde ele acredita que ele pode fazer e falar qualquer coisa e tá tudo bem, eu estou aqui no meu ambiente, eu desligo a minha telinha, o meu celular, e o problema fica para lá e eu fico aqui. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas é como as pessoas entendem. E aí com a pandemia a gente está tendo os contratos, na sua maioria, sendo fechados de forma virtual, pela internet. Como que isso muda, né, essa questão da cobrança? E tem algo mais que a gente possa fazer para que fique... que a gente não tenha problemas, vamos dizer assim, né, de cobrança lá na frente. Porque, como eu falei, antigamente tinha essa coisa mais pessoal, você ali apertava a mão e tá tudo bem. Hoje, se você manda um documento ali para a pessoa, ela acaba não lendo, porque é muita informação, ela concorda e pronto. Será que a gente tem alguma coisa que a gente poderia fazer para melhorar esse processo ali no momento da venda, ou aquelas caixinhas ali de eu concordo com as condições é o suficiente? A gente percebe que essa venda online, né, essa venda, esse e-commerce que está acontecendo muito, em grande demanda hoje, é algo mais novo, né? Não tinha muito antigamente. Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão se adequando de acordo com a necessidade. Então, realmente, tem muitas situações que a gente percebe que você vai naquela caixinha do eu concordo e são coisas muito genéricas, né? Então, sabe, vai ter seus direitos preservados, vai ter isso e aquilo. Na maioria, ela prevê o básico, sabe? Ela vai prever aquela situação de arrependimento em 7 dias, se for comprado pela internet tem um prazo maior, dependendo, né, se é algo que vai perecer ou não, enfim. Então, é algo mais genérico na maioria das empresas. Depois, para recorrer em relação a isso, por exemplo, judicial ou próprio administrativamente por via de PROCON, por exemplo, pode ser que falte elementos ali para que o teu instrumento seja um instrumento de título executivo mais completo, né? Então, a gente percebe que em algumas situações, sim, faltam bastante previsões, bastante artigo, fundamentação jurídica no sentido de multa, de juros. Então, isso que a Carol falou, os instrumentos, eles são muito importantes. Então, de fato, sim, muitas vezes que essas compras acontecem via internet, online, alguns documentos vão faltar sim, e aí depois o trabalho vai ser um pouquinho maior para conseguir discutir isso, seja de forma extrajudicial ou judicial.
E aí, nesses casos que, por exemplo, a gente não vai ter previsão ou algo que ficou muito subjetivo, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que sempre o consumidor é a parte mais frágil de uma negociação, tá? Então, por exemplo, no direito trabalhista, a parte mais frágil de uma relação é o trabalho, é o trabalhador, não é a empresa. Então, no direito do consumidor também, entende-se que o consumidor ele é mais frágil do que aquela pessoa que está prestando serviço ou está vendendo o produto, tá? Então, quando for analisar alguma coisa assim que faltem elementos, que falta previsão legal, vai se entender sempre como beneficiando o consumidor, tá? Então, é importante, sim, ver o que você está assinando, é importante mandar e-mail, deixar tudo muito bem formalizado, seja por WhatsApp, seja por e-mail, tá? Que seja formalizado, e caso vá para uma demanda judicial, o juiz vai entender como se fosse para beneficiar o consumidor, tá bom? Complementando, Paulo, o que a Bruna falou, todo consumidor ele tem que ler o contrato, seja ele físico, seja ele eletrônico, não basta só clicar ali no de acordo porque assim, a partir do momento que ele assina, ele está ciente das condições que estão no contrato. Então a gente faz cobrança para o setor educacional. Muitos não entendem que a pessoa tem que solicitar o cancelamento do curso, porque está ali no contrato, o cancelamento ele precisa ser formalizado, tem todos os itens ali. A pessoa acha que abandonando o curso já está automaticamente cancelado porque ele não está recebendo o serviço. Mas não é bem assim. O que isso quer dizer? Que a pessoa não lê o contrato direito. Então, ela tem que ler. Se ela não entender, ela busca um profissional para que faça ela entender o que tem ali naquele contrato. Então, quando a gente faz aqui, por exemplo, a gente sempre liga para as partes e explica item por item. O que quer dizer aquele contrato, se ela tem alguma dúvida, se pode ser daquela forma. Ainda assim, esse consumidor assinando e tendo leu, assinou, isso é muito importante, ainda assim pode ocorrer algum problema que lá na frente a lei vai determinar qual que é o direito de cada um, mas é importante frisar, pode ser chato, mas tem que ler, porque senão depois o direito de reverter é muito complexo, porque tem uma assinatura dando ciência, entende, das condições. Existe essa relação de compra pela internet, que vai ser sempre um particular e uma empresa vendendo produto, mas tem os contratos entre particulares, por exemplo, compra e venda de animal. A gente trabalha com um agronegócio. Então, um cliente nosso, criador de um cavalo, vende esse cavalo para uma outra pessoa. É feito um contrato de compra e venda. Hoje, a gente já consegue fazer contratos eletrônicos, não precisa mais a pessoa ir até o cartório, reconhecer firma, primeiramente, imprimir, assinar, reconhecer firma, mandar pelo correio. Isso já está arcaico. Na realidade, já existia contratos eletrônicos antigamente, mas hoje está sendo mais utilizado. E esse contrato ele é válido. Existem as assinaturas digitais, as assinaturas eletrônicas. A digital é um pouco mais complexa, porque tem que ter validação com um token, com a digital, né? E existem as eletrônicas que podem ser feitas por algumas empresas especializadas que fazem isso para colher a sua assinatura eletrônica. Então, até aproveitando, quem tem alguma dúvida da validade jurídica desses contratos, esses contratos são válidos, a assinatura digital eletrônica, e pode ser considerado um documento para ser requerido em juízo. Bacana, legal. E me diz uma coisa, o cliente ele pode ser cobrado no ambiente de trabalho? Sim, ele pode sim, como a gente falou agora há pouco, né? A gente tem que tomar muito cuidado para que seja, né, falado com ele, que só ele saiba dessa dívida, mas ele pode sim, tá? Inclusive, um exemplo para você, a gente tem algumas ações de execução em que o devedor não é encontrado na residência, ou o correio não cumpre a diligência lá, enfim. A gente pede sim que seja, por exemplo, por meio de oficial de justiça, isso na demanda judicial, só para você entender, tá? Ele pode sim ser intimado, citado no ambiente de trabalho dele, e aí ele vai chegar lá e vai pedir para falar com a pessoa, né? Então ele vai ter uma conversa reservada com o devedor e explicar para ele qual é a dívida dele. Então a gente pode entrar em contato sim, nós podemos mandar e-mail, mas que a gente se certifique de que essa informação chegará apenas para o funcionário, para o devedor, mas pode sim, tá? É permitido. Legal. E quais são os juros legais que podem ser praticados? Então, isso é bem interessante, porque acaba tendo muito cobrança de juros abusivos, né? O nosso Código Tributário, ele prevê a cobrança de 1% de juros ao mês. Isso é o que está previsto em lei. Porém, as partes, elas podem deliberar em contrato um valor maior de juros. Só que o correto é não exceder 2%.
Porque, às vezes, por mais que as partes tenham deliberado conjuntamente, lá na frente o juiz pode entender que é um juros abusivo, né? Então, permitidos por lei 1%, se o teu contrato não tem previsão de juros, tem que cumprir a lei, 1%. Se o teu contrato tem previsão de juros, tu pode cumprir a cobrança conforme o teu contrato diz. Só tem que cuidar para não prever um juros abusivo, porque senão lá na frente ele pode ser considerado abusivo e o credor pode ter que reembolsar esse consumidor de alguma forma. Então tem que cuidar. A gente geralmente sugere 2% previsto em contrato. Legal. E durante a pandemia, pode ser cobrado juros e negativar o cliente? Paulo, essa é uma pergunta muito frequente, tá? Em todos os setores. Não, vocês estão ligando para cobrar em plena pandemia, isso é um absurdo, porque isso e aquilo. Na verdade, teve um projeto de lei, tá? No comecinho do período da pandemia do ano passado, tá? Onde era sugerido que houvesse essa suspensão das cobranças de juros, multas, e que não pudesse negativar, né, ou colocar o nome a registro desse devedor. Esse projeto de lei não foi aprovado, tá? O presidente não permitiu, não autorizou esse projeto de lei, tá? E o que acontece agora? Você pode fazer o seguinte, a vontade da empresa, tá? Você pode suspender e, por exemplo, assim, uma recomendação, muitas vezes que o PROCON está dando, ou, por exemplo, o Ministério Público, dependendo do setor, ele pode recomendar que essa cobrança seja suspendido os juros por hora, mas que determinado período será cobrado, tá? Então, assim, fica a critério da empresa, da iniciativa privada, não tem nada que obrigue não cobrar. Então, continua normalmente, não tem nada que vá defender o devedor de uma negativação, por exemplo, vai ocorrer tudo normal, mas a critério das empresas, né? A gente viu até ano passado que algumas instituições bancárias, elas fizeram isso, né? Jogaram os juros de cartão, alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo bem, para o final do ano. Então, é bem interessante porque vai de acordo com o que cada empresa quer, tá bom? Não tem nada que seja obrigatório. Legal. E como que a gente faz para abordar o devedor para não ser vexatório, não ser considerado uma ameaça e nem gerar constrangimento? Então, Paulo, essa pergunta também é muito importante, especialmente nesse período delicado que a gente está vivendo, né? O que a gente aconselha e utiliza na nossa empresa e que já é um diferencial? Abordar esse devedor sem pressão, ser empático, entender a situação dele. Claro que muitas pessoas vão se aproveitar da situação, mas não é o caso da grande maioria hoje, tá? Então, além do código prever essa situação toda de não expor ao ridículo, os credores, as assessorias de cobrança, elas também vão ter que mudar um pouco essa linguagem com o devedor. Porque não adianta fazer aquela cobrança pressionada, que nem cobrança de banco, né, de financiamento. Tu cobra e tu não se coloca no lugar daquela pessoa. Então, existe uma grande diferença entre o verbo cobrar e o verbo negociar, né? A cobrança é aquela cobrança com pressão, aquela cobrança chata, exaustiva, que o teu consumidor pode até reclamar, né? E a negociação é uma negociação amigável, entendendo a situação do teu devedor, viabilizando formas de pagamento, porque essa pessoa ficou desempregada, ou ela teve perda de receita, né, de renda, e aí precisa pagar ali os custos da família inteira e está numa certa dificuldade. Então, a abordagem, ela tem que ser muito empática, né, se colocando no lugar desse devedor e chegando no meio termo, para a gente praticar o ganha-ganha. O credor fica satisfeito e o devedor fica satisfeito. Não adianta o credor ficar satisfeito, o devedor não, e aí no meio do acordo ele não consegue pagar, ou vice-versa. O acordo é muito ruim para o credor, porque de fato ele vendeu o produto, ele vendeu o serviço, e tem direito de receber por isso também, né? Então, ali os direitos eles estão bem estancados e a gente tem que deixar muito claro para as partes, inclusive trabalhar a cabeça do credor, porque tem muito credor que quer cobrar a todo custo, não quer entender a situação do devedor e quer receber de qualquer jeito, porque foi injustiçado. Não, nosso trabalho é muito também trabalhar na mente desse credor, para ele entender que é muito melhor um acordo extrajudicial do que uma demanda jurídica. Porque a demanda jurídica sempre vai ter um perdedor e um ganhador. E isso não é interessante, né, para as partes. O mundo ele já está passando por muita aflição.
Então, esse momento de negociação ele é muito delicado. Então, a palavra da vez é negociar. Esquece esse formato de cobrança pressionado, ameaçador, isso não vai mais funcionar, né? Então, inclusive as assessorias de cobrança estão se readaptando a essa nova linguagem e hoje é considerado um diferencial, essa abordagem mais empática. Bacana. Bom, eu acho que a gente deu várias dicas aqui sobre técnicas de cobrança. Tem algo mais assim que vocês acham que seja interessante que a gente possa colocar nesse momento? Ou acho que já está legal? Acredito que seja isso, né? São dúvidas bem frequentes e até te parabenizar por propor esse assunto, porque é um assunto muito atual. As pessoas, principalmente os empresários, estão com muitas dúvidas. Os próprios consumidores, eles não sabem se eles podem receber essa cobrança ou não. Alguns são negativados e se sentem injustiçados porque acham que está proibido, mas não, né? Existe essa permissão de negativação. Então, é muito relevante o conteúdo. Antigamente, as pessoas não se preocupavam tanto com esse assunto, mas hoje ele está mais recorrente por conta do período. Então, acredito que foi muito produtivo. Espero que a gente possa ter ajudado muitas pessoas, empresários, consumidores, a sanar qualquer tipo de dúvida. E uma dica final aí, agora com palavras de advogadas, cuidem bastante do instrumento que vai efetivar essa compra ou essa venda do produto, tá? Porque mais para frente ele pode te ajudar na cobrança extrajudicial ou judicial também, tá? Então é bem importante que seja formalizado de alguma maneira, tá? Que seja por um e-mail, por um contrato, enfim. Os empresários fiquem bem ligados nessa dica de formalizar aquela venda, aquela prestação de serviço, tá? E finalizando, perdão, Paulo, só para finalizar, que esse momento sirva de lição para as empresas se precaverem mais no momento da venda. Fazer uma boa análise de crédito, fazer um bom documento. Eu acho que hoje os empresários estão sentindo essa ausência, na pele, né, a ausência de formalidade, porque agora, de fato, muitas pessoas ficaram sem renda, ficaram inadimplentes. Inclusive, uma curiosidade, nos últimos 11 anos, nós temos o maior percentual de pessoas endividadas no país. Então, 2020 encerrou o ano com 66% da população endividada. Então, é o maior percentual em 11 anos. Então, que sirva de aprendizado para ambas as partes. O consumidor ficar mais atento e o empresário também no momento da venda para conceder um crédito que vale a pena, que não pense em vender a todo custo, porque mais importante que vender é receber. Né? Então, que esse período venha de aprendizado para todo mundo. Legal. E agora uma curiosidade, eu tô ficando curioso e quem está assistindo tem certeza que está curioso também. Como é que a Cobramos pode ajudar as empresas que estão precisando fazer esse tipo de cobrança, mas não tem um pessoal especializado, não tem esse conhecimento, não tem esse know-how que vocês têm? Como é que vocês podem ajudar esse empresário? Então, nós trabalhamos com 2 métodos. Nós praticamos consultorias e assessorias para os setores financeiros das empresas, então a gente consegue ir até as instituições, ou dependendo do momento, fazer um treinamento online, então a gente consegue treinar os funcionários da cobrança, criar um passo a passo, mostrar como que ele pode abordar esse devedor. Só que muitas vezes, o que acontece? Quando é a própria empresa que está cobrando, ela tem um receio de perder o relacionamento com esse cliente. Então, aí que entra a assessoria. Né? A Cobramos entra para quê? Para cultivar, para preservar o relacionamento entre o consumidor inadimplente e a empresa. Para trabalhar com a reversão. Dependendo da forma que tu abordar o teu devedor, inclusive, tu pode ter ele de volta. Ele pode te elogiar nas redes sociais, né? Isso. Então, a assessoria, a Cobramos assessoria, ela vem para manter esse relacionamento, para tentar reverter esse cliente para tua carteira e para tirar a pessoalidade da cobrança. Porque é muito diferente tu receber uma cobrança do teu próprio credor e tu receber de uma assessoria. A cobrança da assessoria, ela dá maior credibilidade, porque a pessoa entende que ela pode ter problemas, sim, judiciais, se ela não cumprir com o pagamento desse acordo, né? Então, a primeira modalidade é oferecer treinamentos, consultorias para o setor, e também a gente realiza cobrança de forma extrajudicial e judicial. Então, a empresa não conseguiu cobrar num determinado período ali de tempo, nós recebemos esse contrato, atualizamos todos os juros, as correções,
de acordo com a política de cada empresa. Tem muita empresa que está isentando juros, mesmo não sendo obrigatório. E aí a gente aborda esse devedor e tenta fazer esse recebimento, né? E recebe e restitui esse valor que estava até então na rua para o empresário. Temos um procedimento que a gente cumpre aqui na empresa, passado o período, não tendo êxito, a possibilidade de ingressar com uma ação judicial. Mas o nosso conceito aqui é muito trabalhar no amigável. A gente não tem interesse, apesar de termos suporte jurídico, toda, né, a equipe de advogados, a nossa ideia é sempre resolver de forma administrativa, porque é mais vantajoso para todas as partes. É menos oneroso para o credor, leva menos tempo, né, o administrativo, uma demanda judicial pode durar anos. Então, a gente pratica também nessas duas modalidades. E o que a gente faz também, na parte da cobrança, a gente trabalha na pré-venda, não na pré-venda, mas ali entre o meio termo, depois da venda e antes de ficar inadimplente. A gente trabalha com gestão de recebíveis. Então, eu vou dar um exemplo na prática para ficar mais simples. Nós atendemos criadores de cavalo e de gado, ou instituições de ensino, tá? Cabe para os dois exemplos. Então, o criador, ele vende um animal a R$1.000 de parcela em 30 vezes. A gente recebe esse contrato, confirma tudo com o comprador, emite os 30 boletos e todo mês a gente acompanha se essa pessoa está pagando ou não. Então, a gente tira a parte financeira de dentro da empresa, que não é a atividade principal das empresas. A atividade principal é vender cavalo, é vender curso, é vender serviço. Então, até por isso que não é considerado uma unidade de negócio, porque não faz parte da atividade principal, né, da pessoa. Então, a gente tira isso de dentro das empresas e nós, enquanto assessoria, fazemos a gestão dos recebimentos. E o interessante é que todos os serviços de cobrança que a gente presta, a gente só vai ser remunerado se a gente tiver êxito na cobrança. Então, o empresário não precisa se preocupar em desembolsar algum valor para a gente iniciar o trabalho. Recebemos a cobrança, algum valor, a gente vai reter o nosso percentual. Né? O único serviço que não é nessa modalidade é a consultoria, que aí é um serviço à parte. Bacana, legal. Bom, para quem está assistindo o vídeo, se fez sentido para você, se você entendeu que isso vai fazer diferença para o seu negócio, eu vou pedir uma coisa, que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 pessoas, 2 amigos seus, empresários, que quer aprender mais sobre cobrança, entender um pouco mais sobre técnicas de cobrança. Hoje nós falamos aqui sobre técnicas de cobrança com a Carolina e a Bruna, que são advogadas e diretoras da Cobramos Assessoria. Bom, Carolina e Bruna, muito obrigado por esse bate-papo, adorei, aprendi muita coisa, eu acho que vai ser muito útil para mim e para quem está assistindo aí o vídeo. E quais seriam as suas palavras finais aí? Paulo, agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui conversando contigo por um assunto tão relevante atualmente, né, que o pessoal tome mais esse cuidado, então, e é isso, a gente fica à disposição para o que precisarem. Agradecemos também as pessoas que né, vão assistir esse vídeo, que compartilhem, para a gente sanar a dúvida da maioria de pessoas possíveis. Tomara que a vida de muitos empresários aí seja impactada por esse vídeo. É isso mesmo, Paulo. A gente agradece, a gente se coloca à disposição sempre, né, para o pessoal, a tua rede de telespectadores, que a gente vê que cada vez aumenta mais. Se eles tiverem mais dúvida também, que eles possam entrar em contato contigo, a gente pode fazer mais vídeos, dependendo das dúvidas, né, mais frequentes. A gente se coloca à disposição e a gente agradece bastante a oportunidade também de estar aqui, tá bom? A gente agradece de coração e estamos à disposição. Legal, os dados da Cobramos estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço, sucesso! Até mais, obrigada!